Olá, meus queridos, um grande prazer estarmos aqui de volta. Eu gostaria de considerar com vocês um assunto que é um assunto bíblico, mas que muitas vezes tem sido ensinado, eu inclusive também já ensinei por muitos anos, esse ensinamento que no meu ponto de vista é totalmente errado, biblicamente falando, totalmente fora do contexto bíblico, que é o ensinamento da ressurreição durante o milênio, onde muitas vezes, quando eu ia fazer a pregação de casa em casa, junto com os irmãos, da organização Torre de Vigia, das Testemunhas de Jeová, mostrávamos aquelas gravuras das pessoas no paraíso, recebendo os mortos, durante o milênio. Isso acontecia durante o milênio, e era ensinado, eu ensinava, e a organização ainda ensina, que durante o milênio haverá a ressurreição de justos e de injustos. Os justos são aqueles que morreram fiéis a Jeová, e os injustos, isso é o que a organização ensina. E os injustos são aqueles que morreram sem conhecer, sem ter tido a oportunidade de aprender. Isso é ensinado ainda na organização, que durante os 1000 anos, depois que acontecer a grande tribulação e o fim da grande tribulação, que é o Armagedon, a guerra de Deus contra a humanidade, e ele exterminar todos os iníquos e os decepar para a destruição, poucos sobreviverão. Em suma, a organização ensina que os que estão na sua organização sobreviverão. Hoje em dia eles tentam amenizar um pouco, dizendo que talvez alguns de outras religiões também sobrevivam. Mas, em primeira instância, a ideia é que somente os membros da organização Torre de Vigia sobrevivam. O discurso para o público é que eles acreditam que talvez outros vão sobreviver, mas a verdade mesmo é que, sem estar na organização, a expectativa é quase zero de sobreviver. E aí começaria o milênio, o reinado milenar de Cristo. Aí os ungidos, 144 mil, estariam já no céu, junto com Jesus, e eles reinariam sobre a terra. E aí os ungidos já estariam nos céus, e aí junto com Jesus, com capas de super-heróis, eles iriam reinar com Jesus. Isso depois de eles terem destruído a humanidade, os 144 mil, os membros do corpo governante lá junto com Jesus, depois de terem destruído os iníquos das outras religiões e tudo mais, reduzido a pó e cinzas, eles estariam então sentados em 144 mil tronos, reinando com Jesus. E interessante é que eles ensinam também, ainda na Torre de Vigia, que dentre os ungidos tem também mulheres. Mas você nunca vê nas gravuras ungidos mulheres. Os 144 mil nunca são retratados como mulheres, sempre são homens barbudos com coroas. Já reparou esse detalhe? Bem, mas quanto à ressurreição durante o milênio, esse é o ponto, Esse foi um ponto que eu comecei a questionar bastante, que foi uma das coisas que levou a alguns embates, a alguns problemas que eu tive, mesmo quando eu era ainda ancião, porque lá na organização Torre de Vigia é inadmissível que você questione os ensinamentos oficiais da organização. Se você manifestar que discorda, já era para você, você está com os dias contados ali. Bem, por que eu discordo que durante o milênio haveria ressurreições? Por causa desse texto aqui. A Bíblia diz aqui em Apocalipse, capítulo 20, vou ler do versículo 1 em diante, que diz assim: E eu vi descer do céu um anjo com uma chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E ele se apoderou do dragão, a serpente original, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo e fechou e selou sobre ele, para que não mais desencaminhasse as nações até que tivessem terminado os 1000 anos. Depois destas coisas, terá de ser solto por um pouco. E eu vi tronos, e havia os que se assentavam neles, e foi-lhes dado poder para julgar. Sim, vi as almas dos executados com o machado, pelo testemunho que deram de Jesus e por terem falado a respeito de Deus, e os que não tinham adorado nem a fera, nem a imagem dela, e que não tinham recebido a marca na sua testa e na sua mão. E passaram a viver e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os demais mortos não passaram a viver até terem terminado os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então a Bíblia diz aqui que os demais mortos, ou seja, todos aqueles que não foram ressuscitados na primeira ressurreição, não passaram a viver até terem terminado os 1000 anos. A organização ensina que esses que participam da primeira ressurreição são os ungidos que vão para o céu. Portanto, todos os outros não fazem parte dessa primeira ressurreição. E a Bíblia diz aqui, então,
que não seriam ressuscitados até terem terminado os 1000 anos. Bom, aí como é que fica? Porque a organização ensina que durante os 1000 anos as pessoas seriam ressuscitadas gradativamente. Abraão, Davi e outros, e aí os irmãos testemunhos de Jeová iam ensinar para Davi, a Moisés e a outros assuntos bíblicos. Mas será que tal ensinamento está de acordo com o que a Bíblia diz? Será que condiz com o que a Bíblia diz? Se você prosseguir aqui nos versículos do capítulo 20, você vai ver que a partir do versículo 11 fala de o mar entregando os mortos, o Hades entregando os seus mortos, ou seja, pessoas sendo ressuscitadas e sendo julgadas conforme diz o livro da vida. A Bíblia não fala nada a respeito de ressurreição durante os 1000 anos. Pelo contrário, ela diz que os demais mortos só passaram a viver após terem terminado os 1000 anos. E aí eu pergunto para você, com quem você vai ficar? Com a Bíblia ou com o ensinamento de homens que mudam suas doutrinas periodicamente? Vez por outra eles alteram suas doutrinas, suas interpretações, e aí acabam muitas vezes se adequando àquilo que já é ensinado pelas outras denominações religiosas evangélicas, e aí eles chamam isso de novas luzes, né? As luzes que clareiam mais e mais. Com quem você vai ficar? Com o que a Bíblia ensina ou com aquilo que homens ensinam? Bom, eu tomei a minha decisão. E você, qual é a sua decisão? Eu mudei de lugar porque a barulheira começou a ficar infernal, né? Cachorro de um lado, máquina de outro, carro de som passando. É assim quando a gente vai gravar um vídeo, infelizmente. Mas qual é a sua decisão? Eu preferi ficar com o que a Bíblia ensina. Naturalmente, fui expulso, né? E agora todo mundo é proibido de falar comigo, nem sequer pode dizer oi para mim. Mas eu prefiro seguir aquilo, acreditar naquilo que a Bíblia ensina e não em homens. Você decida o que você decidir e eu vou respeitar também. Um forte abraço, até os próximos vídeos, até lá.